Irmãos, 19 de março de 2020. Estamos vivendo um período difícil, um período complicado em todo o mundo, um período de uma crise mundial, um vírus que é algo tão pequeno, invisível aos nossos olhos, mas que tem feito um estrago muito grande nas nações, na saúde. Esse estrago está se espalhando tanto para a área de saúde como para a área social, a área econômica, e uma crise se vê agora neste momento, uma crise mundial. Nesses momentos de crise, o que acontece? Muitas pessoas entram em ansiedade, em dificuldade, muitas informações, uma chuva de informações, uma tempestade de informações. Essa coisa tão preciosa que a internet tem sido também um instrumento de ansiedade, de falsas informações e de muitas informações ao mesmo tempo, trazendo ansiedade a cada um de nós. Então, nesse momento, né, para mim é noite, não sei para você que está vendo agora, mas nesse momento nós vamos trazer uma mensagem de Mateus capítulo 8, do versículo 23 a 27, diz assim a palavra do nosso Deus, diz assim o Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Curve sua fronte. Nosso Deus, bendito Senhor, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra seja de edificação, de tranquilidade nos nossos corações e de fé, esperança e profunda, Deus, confiança no Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Mateus, ele vem após alguns outros textos anteriores, textos que falam de Jesus quando aprova quem iria segui-lo, no versículo 18, logo após a Sermão da Montanha, que vai do capítulo, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o capítulo 8 já começa Jesus agora curando pessoas, curando enfermos, fazendo aquilo que a profecia de Isaías tinha dito, tinha predito. E neste capítulo agora, no capítulo 8, versículo 23, eu vou ser direto para a gente ser bem rápido nas nossas meditações, o Senhor está agora num barco. Veja que é logo depois, os versículos 18 a 22, que diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. Respondeu-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Logo depois desse teste que Jesus faz, dizendo para aquele homem que ele queria passar com Jesus para o outro lado. É curioso aqui, não vou poder me deter a isso, mas alguns aspectos parecidos com o do Antigo Testamento, com a própria história de Moisés, a ideia da travessia do mar, quando o povo do Senhor atravessa a pés enxutos, a própria ideia de Jesus ter que fugir da matança dos primogênitos, assim como Moisés, a tentação no deserto, assim como o povo foi tentado no deserto, a própria ideia do capítulo 5 ao capítulo 7 de Jesus ir para um monte e começar a falar sobre a lei de Deus, a aplicação profunda da lei de Deus. O decálogo está ali, sendo falado por Cristo, agora de uma maneira muito mais profunda. Isso não tem uma semelhança muito grande, né, com a própria história de Moisés, mas não é o nosso foco aqui. Após ele falar para este homem que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus então, ele fala algo muito sério para este homem. Ele diz que, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Essa fala de Cristo é uma exortação muito forte para ele,
para ele, para dizer que agora é o lugar dele seguir a Jesus. O momento era o momento dele seguir a Cristo. Aqui existe uma explicação sobre a questão da morte física e da própria morte espiritual. Parece que este homem queria esperar que o pai dele morresse. O pai dele não está morto aqui. Não é uma ideia de uma sepultura, ele vai para um funeral. Não é isso. A ideia de que ele está dizendo, olha, eu tenho um compromisso com meu pai, eu preciso esperar meu pai morrer para eu poder segui-lo. Seria essa a ideia. Por isso que Jesus disse, os mortos sepultarem os mortos. Na verdade, aquele homem que está falando com Cristo está morto espiritualmente. Mas após isso, então, Jesus ele entra no barco com seus discípulos e vem grande tempestade. Aqui o texto é literal, uma tempestade muito grande. E o barco é varrido pelas ondas. E Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo numa hora dessa tão complicada? Uma hora que o barco está sendo varrido pelos ventos, o mar está bem revolto. Por que Jesus então está dormindo neste momento? E tanto é que os discípulos falam, olha, vamos acordar o mestre. Eles acordam o mestre, clamam, Senhor, salva-nos, perecemos. Mostra o medo, o terror, o temor que aqueles discípulos estavam. Então Jesus perguntou, por que sois tímidos? Em outra tradução, uma tradução possível do grego é, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. E aqui fica muito mais claro, né? Porque a timidez aqui não é timidez de eu sou tímido, mas é de medo. Eles estão apavorados. E levantou Jesus, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. O Senhor Jesus então manda o mar se acalmar e o mar se acalma. Assim como Moisés, ele abre com o seu cajado, não sendo ele, a Bíblia explica que é Deus que fez. Jesus tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre o mar. Ele maravilhasse os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar obedece? A grande questão aqui, quem era Jesus? O foco do texto é, quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele é aquele que acalma o mar. É aquele que abriu o mar lá na fuga do povo, no povo do Senhor do Egito. É Ele que controla o mar. É Ele que anda sobre as ondas. É Ele que tem controle sobre a tempestade, sobre a natureza, sobre todas as coisas. No momento de crise, no momento em que as pessoas estão apavoradas, no momento em que as pessoas estão com medo das doenças, das pestes, das enfermidades, das viroses, do coronavírus, esse coronavírus que tem um formato de uma coroa, nós temos um rei, assentado no mais alto e sublime trono, e que governa todas as coisas, e que esse próprio momento de angústia da humanidade, é o momento que está debaixo do controle de Deus. Temos que acalmar nosso coração. Não sabemos o propósito de Deus nisso tudo, mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração, todo crente, todo aquele que está ouvindo agora essa mensagem, é que quem governa é o Senhor. Ele é Senhor dos mares, Ele é Senhor do universo, Ele é Deus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É Jesus. Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas. Confie na soberania de Deus. Se você ainda não é cristão, entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele. Aqui não é uma ideia, vamos aproveitar o momento de crise, de pavor das pessoas. Não. Na verdade, irmãos, a doença não escolhe crente ou não cristão. Você que está ouvindo, você que está aqui, meu amigo, a doença não escolhe. A diferença é como vamos passar por essas crises, por enfrentamentos de fome, de dificuldade, de escassez, como nós passamos. Podemos passar apavorados, ansiosos, desesperados, angustiados, ou podemos fazer aquilo que Jesus nos manda, confiar nele, termos uma fé nele. Aqueles discípulos estavam no barco, estavam temerosos, estavam com medo da tempestade. Eles vão perecer, eles vão morrer. Mas o Senhor Jesus está dormindo. Por que Ele dorme? Porque na verdade é Ele que controla todas as coisas. Aquele barco mostra que Jesus está tranquilo porque é Ele que controla todas as coisas. Na verdade, a Bíblia diz que o nosso Deus não dormita. Ele é a guarda de Israel, a sentinela, aquele que não dorme. E não dorme nunca, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle. Mas o contraste entre Jesus descansando no barco e o desespero dos discípulos mostra que aqueles discípulos precisavam realmente aumentar a fé que eles possuíam.
E talvez seja essa a resposta nossa nesse momento de crise, no momento de angústia, no momento em que algumas pessoas estão desesperadas. Aumenta a fé. Então ore, ore, ore como os discípulos e diga: Senhor, aumenta-nos a fé. Essa é a resposta que nós devemos dar. Uma fé inabalável em Cristo, porque Ele é Senhor dos senhores. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este? Ele é Jesus, Senhor do Senhor. Deus, vero Deus, é aquele que nós devemos confiar. Ele é que está no nosso barco, é Ele que está acalmando a tempestade. E eu espero que Ele acalme o seu coração, que Ele tranquilize a sua alma e que você se renda a Ele nesse momento. Deus os abençoe. Estejamos aqui orando pela nação, pelas pessoas, por nossas famílias, mas por todas as pessoas, não só por aqueles que nos interessam, mas por todas as nações. Vamos orar. Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo, abençoe nossos familiares, abençoe nossos amigos, abençoe as empresas, todas elas, todas as pessoas do mundo possam neste momento confiar no Senhor. Aqueles que não renderam sua vida ao Senhor, que rendam agora suas vidas e que possam, Deus, se tranquilizar. Possam agora neste momento, Senhor, saber que Jesus é aquele que está no barco, é aquele que tranquiliza, aquele que é Senhor dos ventos, Senhor dos mares, aquele que governa e que diz o Senhor nosso Deus, o Senhor nos ensina isso, que o Senhor está no mais alto e sublime trono e que governa todas as coisas e que nada é por acaso. Que possamos aprender neste momento de crise que os homens, nossa força e o nosso poder não são nada, nada comparados, ó Deus, a tantas coisas que estão por aí. Um pequeno vírus que quer, ó Deus, trazer tanto transtorno ao mundo. Esse vírus, na verdade, Senhor, ele não é nada. Não é nada para o Senhor. Para nós pode ser muita coisa, mas para o Senhor, ele não é nada, porque tudo está debaixo do seu controle. Nos ajude a confiarmos no Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos em plena confiança, segurança e tranquilidade. E que possamos passar isso para os nossos queridos, amados irmãos, amigos, familiares. E que nós sejamos uma testemunha. E que não nos apavoremos, mas que estejamos tranquilos, porque o Senhor está nesse barco. E acima de tudo, o Senhor governa. Quem é o Senhor? O Senhor é o nosso Deus. E em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus.